Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre as ofertas da lei. Nós já falamos sobre os dízimos de Abraão, os dízimos de Jacó, também falamos sobre Melquisedeque, referido ali no livro de Hebreus. E por que nós temos que falar agora sobre ofertas da lei? Para que nós possamos estabelecer uma clara diferença entre os dízimos e as ofertas que são cobrados hoje nas igrejas e aquilo que está referido na lei de Moisés. Então, ao final, nós podemos então fazer a seguinte pergunta: essas ofertas, elas se parecem com aquilo que se pratica nas igrejas no nosso tempo? Então, vamos falar então sobre as ofertas da lei, que elas eram obrigatórias e voluntárias. As primeiras, impositivas, e as segundas, como o próprio nome diz, volitivas. Bom, as ofertas obrigatórias elas eram três: as dos primogênitos, a das primícias e a taxa de recenseamento. No caso dos primogênitos, o Senhor ele estabeleceu que todo primeiro filho homem de uma família pertencia a ele. E se pertencia a ele e a pessoa iria ficar com aquele filho, então ela deveria pagar um valor em resgate a esta criança. No caso dos animais, assim, se o animal fosse puro, a pessoa deveria entregar aquele primeiro animal, o primeiro macho do rebanho, para o sacrifício. Se o animal fosse impuro, deveria ser pago, então, um valor em resgate a este animal. No caso dos jumentos, poderia ser entregue um cordeiro no lugar do jumento. Nós temos esta passagem em Êxodo 13, do verso 11 ao 13, tem essa informação. Bom, no caso das primícias, a primeira porção da plantação ou dos frutos da colheita de cada família deveria ser entregue ao Senhor, porque era do Senhor. Então, isso era feito normalmente na época da Páscoa. E a última oferta obrigatória é a taxa de recenseamento. O que era a taxa de recenseamento? A taxa de recenseamento era um valor que deveria ser pago todas as vezes que o povo fosse contado. E isso acontecia, acreditamos que periodicamente, até por uma questão militar. Bom, quanto que era o valor que deveria ser pago? O valor ele estava estabelecido também já pela lei, e ele era de 6 gramas com base no peso padrão do santuário. E este valor que era pago, todas as vezes que as pessoas eram contadas, eram chamadas de oferta ao Senhor. Bom, quem deveria ofertar? Todo homem acima de 20 anos de idade. A questão importante aqui também é que o valor que ele era recolhido quando ocorria o recenseamento, este valor só podia ser usado na manutenção do santuário. Ele não era para uma livre utilização. As conclusões que nós chegamos então é o seguinte: que a oferta obrigatória, essas ofertas que nós referimos que são as obrigatórias, elas não eram uma expressão de gratidão, mas elas eram uma imposição de Deus como sendo o soberano, aquele que tem direito sobre todas as coisas e que já disse: o primogênito é meu, a primícia é minha, e se contar as pessoas, vocês devem então pagar um valor para que o santuário venha a ser mantido. Então, era assim que funcionava. Poderia ser em dinheiro, como nós falamos em alguns casos, e não poderia ser usado livremente. A pergunta que nós devemos fazer agora, e a reflexão que já podemos fazer é a seguinte: estas ofertas referidas na lei de Moisés, exigidas por Deus do seu povo, se parecem com as ofertas que são recolhidas hoje nas igrejas? Alguém hoje está dando a oferta ao Senhor porque nasceu o seu primeiro filho, porque recolheu a primeira porção dos frutos do seu trabalho, ou porque foi contado? Alguém está fazendo assim? Não, é claro que não é verdade? Isto era uma imposição, isto era uma regra estabelecida no tempo da lei. Nós não vivemos mais no tempo da lei, como já explicamos em outros vídeos. Vivemos no tempo da graça, e a expressão
que é utilizada hoje como oferta, ela não guarda relação com as ofertas que estão estabelecidas pela lei. Então, quando dizem assim, você deve ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Que ofertas? Que ofertas que nós devemos ser fiéis a Deus? Quais ofertas? Aquelas que são estabelecidas na palavra de Deus, no Antigo Testamento. Estas ninguém está cumprindo, não é verdade? Então, as pessoas estão usando o termo oferta para se referir a uma outra coisa que não é aquilo que Deus instituiu na sua palavra. No próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre as ofertas voluntárias, mostrando mais uma vez que as ofertas que são referidas no Antigo Testamento, na lei de Moisés, não guardam relação com as ofertas que são cobradas hoje nas igrejas. Ok? Então, até o próximo vídeo.